Então, aqui, ó, vamos lá. Se a luz, né, vem da lâmpada e bate na parte espelhada, a luz não segue adiante, certo? Só que lá no detector, no sensível à luz, vejam que ele está num caminho óptico de uma chama. Eu não preciso dizer para vocês que uma chama emite luz, né? Isso é bem óbvio. Então, sempre vai chegar no detector uma luz proveniente da chama. E o detector do absorção atômica, ele precisa diferenciar uma luz que veio da chama da luz que veio da lâmpada, senão é bem complicada a coisa, né? Então, como é que o detector consegue descobrir que determinada quantidade de luz que está chegando nele está vindo da chama? É quando a luz da lâmpada bate na parte espelhada aqui do shopper, né? Porque aí a luz não toma esse caminho aqui, e aí toda a luz que chega no detector, ele sabe que veio da chama. Porque é óbvio que esse shopper aqui está conectado com a parte, como é que eu vou dizer, a parte de processamento de dados aqui, né, da resposta do fotodiodo, entenderam? Que é o computador lá. Então o computador sabe a hora que esse shopperzinho está na parte espelhada aqui. E aí ele sabe que aquele sinal que está tá chegando ali na máquina, ele é proveniente da lâmpada. Então quando a luz da lâmpada bate na parte espelhada do shopper, a gente vai ter essa linha de sinal aqui, ó. É um sinal que chega no detector, mas ele veio por causa da chama. Então é por isso que eu botei um tracinho aqui, ó, que essa linha base aqui é um sinal gerado pelo fotodiodo, mas de uma luz que veio da chama. Daí, quando o shopper girar e vier para a parte vazada, aí a luz da lâmpada toma o rumo aqui do caminho óptico e se soma, né? Vai se somar à luz da chama. E tudo isso vai chegar no fotodiodo. E aí vai ter um sinal que é esse daqui, ó, a lâmpada mais a chama, que é um sinal maior, né? Só que aí o que, que o aparelho faz lá? Isso o aparelho faz lá dentro, ele nem mostra pra gente. Mas o aparelho desconta. Ele sempre pega a luz que vem quando o shopper está vazado aqui, ele desconta essa intensidade de luz absorvida pela luz que vem só da chama. E aí ele mostra só pra gente isso aqui, ó. Então o sinal que o aparelho dá, o sinal analítico que o aparelho dá de absorbância, que na verdade ele mediu a transmitância, depois fez menos log da absorbância, né? Vocês já aprenderam isso. Esse sinal analítico é o desconto dessas duas coisas aqui. Então, mesmo um aparelho de absorção atômica de feixe simples, ele já tem essa engenhosidade aí, né? Acho que, acho que é bem tranquilo entender, né? Certo? Então, deixa eu ir adiante aqui para a absorção atômica mais completinho, né? Então, assim, ó, o mais completinho é esse aqui, ó. Aqui, o absorção atômica de feixe duplo, ele tem dois shopper. Então, ele tem a radiação da fonte e aqui ele faz o seguinte, ó. Quando esse shopper aqui tá vazado, certo? Quando esse shopper aqui tá vazado, esse aqui também tá vazado. Então, a luz vem, atravessa, chega na chama e aí aqui segue o caminho e chega no fotodiodo, beleza? Só que quando esse shopperzinho aqui fecha, a luz é transmitida para outra região que bate no espelhinho, vem num outro espelhinho e vem aqui e bate no espelhinho desse. Entenderam? Então, quando esse shopper aqui fecha, esse aqui tá na parte espelhada, certo? E aí, então, a gente vai ter com que só a luz da... Aliás, esse aqui, o espelhinho bate aqui no espelhinho desse e o espelho joga no monocromador, entenderam? E aí, então, a gente consegue, esse tipo de absorção atômica de feixe duplo, a gente consegue perceber direitinho a luz que vem da lâmpada. Só a luz que veio da lâmpada. Então a gente consegue dizer assim, ó, eu consigo ter uma noção da intensidade de luz que vem da lâmpada. No outro eu não tenho. Percebam que o outro sempre, eu tenho sempre a lâmpada mais a chama. No máximo eu tenho a da chama, mas a chama não é o emissor de luz que eu quero. Na real, quem emite energia para promover o elétron do átomo é a lâmpada. Então esse tipo de construção aqui, entre aspas, né, é menos inteligente, né? É sacanagem dizer que não é inteligente. É menos eficiente, então. Acho que agora me expressei melhor. É menos eficiente que esse tipo de construção aqui, de uma absorção atômica de feixe duplo. Porque a absorção atômica de feixe duplo, ele consegue modular o sinal, né, que a gente chama, ele consegue distinguir pelo fato de a luz bater na parte espelhada aqui, vir aqui e bater na parte espelhada aqui e pular, é como se tu fizesse a luz desviar a chama. Então vai ter um determinado momento na combinação dos shopper
que a luz desvia e chega no detector só a luz da lâmpada. Então tu consegue ter bem direitinho o P0 aquele, sabe? O quanto que é o P0, tu consegue medir bem correto o P0. E aí depois vai ter a hora que o chopperzinho tá vazado aqui e vazado aqui. Aí ele vem, atravessa aqui, passa aqui, atravessa e vai embora. E aí então já a gente vai saber direitinho quanto que diminuiu da luz, entendeu? Então é uma construção mais interessante, né? Eu até fiz umas anotações aqui, ela minimiza o ruído do sistema atomizador, né? Isso é porque a chama ela tem uma intermitência razoável, assim, né? Todo mundo que no olhar para uma chama, tu vê que, ó, volta e meia, o fato de chegar os gases ali tem isso que tem todo um aparato nesse aparelho para que seja uma chama mais uniforme possível, né? Então tem toda uma construção aqui embaixo que eu vou explicar depois, que é o nebulizador. É toda uma construção para a chama ser bem estável, assim, né? Mas mesmo assim a gente sabe que uma chama não é uma coisa muito homogênea, alguma coisinha, né? E isso a gente chama de ruído do atomizador. Essa parte do aparelho a gente chama de atomizador, né? Porque é onde a amostra entra e é atomizada, certo? E aqui eu botei que permite minimizar problemas devido à variação instrumental, né? Então, é isso. Eu acho que o que eu quis mostrar é que o aparelho melhorzinho, digamos assim, né? São as absorções atômicas de feixe duplo, certo? Então aqui é a construção dele. Agora, o que vamos começar a ver aqui, né? Agora eu acho que eu vou começar a dar mais detalhe das coisas, de todas que envolvem a absorção atômica, tá? Então aqui em cima eu fiz um desenho bem genérico aqui, né? Qual é o mínimo de uma absorção atômica? É ter uma fonte de luz, um local onde a amostra é atomizada, a gente chama de cela de atomização e também de absorção, porque é ali que o átomo vai ser atomizado e vai ser ali que ele vai absorver a luz que vem da lâmpada. Então aqui a gente chama de cela de absorção. Vamos dar uma completada aqui, eu resolvi mudar. Cela de atomização e absorção, tá? Então ela é isso aqui mesmo, ela é as duas coisas. Cela de atomização e absorção, certo? Então, deixa mais completinho aí. Beleza? Então tá. E a gente vai estudar aqui na disciplina que existem três muito usadas industrialmente já, né? Tu compra aparelhos que fazem... Só que aqui eu coloquei em ordem decrescente de popularidade, digamos assim. Até por questão de preço e também usabilidade, né? A disparada xodó do mercado é a chama. Por quê? Porque ela é a mais barata, bem versátil e é o xodó. Então muita gente já comprou só a absorção atômica que só com chama, né? Lá no campus a gente tem uma absorção atômica, só é chama. Ponto final. Existe uma possibilidade de atomização da amostra usando forno de grafite. Já é um aparato bem caro, né? Nem é preciso comprar um outro absorção atômica. A maior parte das marcas ela já prevê que tu vai comprar só uma parte da absorção e que tu vai engatar ali no aparelho que tu já tem e ele vai funcionar como um forno de grafite também. Só que mesmo assim é muito caro isso aqui. É muito caro, envolvem aqueles amostradores. É exagerado o preço, né, pessoal? É bem caro. Mas ele é muito bom. Esse tipo de atomização de amostra aqui, ele permite baixar bastante, ou melhor dizendo, aumentar bastante a sensibilidade da medida. Eu quis dizer baixar que a gente pode medir quantidades, concentrações bem mais baixas do analito, né? Então, em outras palavras, é uma técnica de absorção atômica que a sensibilidade é muito alta. Medidas em ppb aqui é bem tranquilo, para vários átomos, né? A chama não, ela é bem mais limitada. A gente mede na grandeza de ppm, algumas vezes na grandeza de ppb. O forno de grafite é meio que já é um tipo de instrumento analítico já meio que destinado a medir ppb, né? Se a pessoa já quer medir ppm, seria até interessante usar o chama. Então aqui o forno de grafite, certo? E depois vem um outro tipo de cela de atomização, né, que é a geração de hidretos, que também vou explicar aqui. Mas já é bem menos popular do que o forno. Então, vamos ver cada uma delas. E aí depois o resto é tudo igual, vai ter que ter um monocromador, o fotodiodo e assim vai. Então aqui eu fiz aqui um desenho bem simplesão, né, das possibilidades dos absorção atômica desses instrumentos, tá?
Bom, vamos adiante aqui. Agora, a partir daqui, eu vou começar a explicar mais minuciosamente cada parte do aparelho, certo? Então, vamos lá. Primeira, e a gente vai em ordem aqui. A primeira coisa que eu vou explicar vai ser a lâmpada. Existe a lâmpada mais comum usada em absorção atômica é esse tipo de lâmpada aqui. Ó. Lâmpada. Deixa eu dar uma aumentada, que agora eu diminuir aquela hora, né? Mas agora dá para aumentar. Todo o desenho cabe na tela aqui, para mim já tá bom. Né? Lâmpada de cátodo oco, certo? O que é essa lâmpada de cátodo oco? LCO, que é aquela lâmpadazinha lá. Vamos voltar aqui. É essa lâmpadazinha aqui, né? Estão vendo ali? Essa lâmpadazinha aí. Então, o que é essa lâmpada de cátodo oco? Ela é uma lâmpada... Vamos resumir tudo antes de explicar os detalhes. Ela é uma lâmpada feita, por exemplo, se tu quer analisar cobre, tá? Ela é uma lâmpada feita que dentro da lâmpada, uma parte da lâmpada é feita de cobre. E aí o fenômeno químico, os fenômenos que vão acontecer para produzir luz dentro da lâmpada vão envolver o átomo de cobre. Portanto, obviamente que esse tipo de lâmpada feita com o cobre dentro dela, ela sempre emite luz nas regiões de luz que interessam ao cobre. É tipo isso aqui, eu vou voltar no meu segundo slide, ó. Não, tá no terceiro. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei que existem raias de luz muito específicas que interessam a um átomo? Pois é, imaginem que a lâmpada tu fabricou do átomo esse que tu quer analisar. Então é bem isso. Olhem a diferença de tipo de lâmpada aqui. Se a gente quer analisar cobre, a gente vai usar uma lâmpada que dentro dela ela tem cobre. E aí, então, é óbvio que essa lâmpada aqui, ela vai emitir luz só nas raias que interessam ao cobre. Por quê? Porque ela já é feita de cobre, a lâmpada. Tá? Tá, então agora eu expliquei de um modo mais simplesão, né? Agora eu vou para os detalhes. Como é que é a lâmpada por dentro? Ela é assim. Primeiro, ela tem o princípio meio óbvio de todas as lâmpadas, né? Ela tem uma diferença de potencial grande entre duas extremidades aqui, né? Elétricas, né? Então aqui a gente tem o cátodo, né? Que é rico em elétrons, então isso aqui é uma extremidade chamada de cátodo, e aqui uma outra extremidade pobre em elétrons que a gente chama de ânodo. Esse cátodo aqui, como a lâmpada é chamada de cátodo oco, é porque na extremidade do cátodo eles fazem tipo um copinho assim. É como se fosse um canudo assim. Eu não sei se dá para ver, eu acho que dá. Dá, ó, tá vendo ali que é tipo um copinho? É essa parte do copinho que lá dentro dela, na parte de fora não é, porque tá bem inoxidado ali. Mas na parte de dentro dá para ver, eu acho que ela tá ligada aqui, tá a luz funcionando ali, ó. Mas é bem na parte de dentro que ela é feita de cobre. Se fosse de cobre, essa lâmpada é clara, né? Entendeu? Então, é bem na parte de dentro, ali é a parte interna onde as coisas acontecem, que é... Então, vamos lá. Eu vou explicar pelo meu desenho aqui, porque é mais fácil de explicar. Então, nesse cátodo aqui, ele é feito do metal que nos interessa para a lâmpada, que no caso é o cobre. E aí, qual é o primeiro fenômeno que acontece dentro da lâmpada? Eu até botei aqui o primeiro. Ó. Dentro da lâmpada, a gente tem gás inerte, argônio ou nitrogênio. E o aparelho... ele começa a gerar uma diferença de potencial bem grande aqui, ó, entre esses dois polos. Desculpa. Por exemplo, aqui de 300 a 500 volts. Quando tiver uma diferença de potencial muito grande aqui, vai começar, essa diferença de potencial começa a ionizar um gás inerte, que é o argônio, por exemplo. Então, devido a essa diferença de potencial muito grande, o argônio sofre uma ionização e vira esse argônio mais. O argônio que perdeu um elétron. Veja, a gente conseguiu... É tanta diferença de potencial aqui dentro dessa lâmpada que a gente conseguiu ionizar um gás nobre aqui. Esse gás nobre na forma de cátion, na hora que ele existir na forma de cátion, lá dentro da lâmpada existe um cátodo, ou seja, um eletrodo riquíssimo em elétron. Na hora ele vem ceguinho aqui para bater nesse eletrodo aqui. E aí quando acontecer esse fenômeno aqui, ele vai arrancar do eletrodo um átomo de cobre metálico na forma gasosa. Quando o argônio colide com o cátodo, ele arranca do cátodo um cobre na forma gasosa. Só que esse mesmo cobre na forma gasosa, ele vai colidir com outros argônios que estão ionizados na solução. E o argônio, ao colidir com o cobre, ele acaba devolvendo a energia dele para o cobre. E o cobre sofre um processo de excitação. Ele promove um elétron dele, quando ele pega a energia do argônio, ele promove o elétron dele para uma órbita mais energética. Então a gente diz que a gente tem o cobre excitado aqui, ó. Essa simbologia de molécula ou átomo excitado é um asterisco, né? E quando a gente quer dizer que ele está no estado fundamental, ou a gente... Ah, estourou o tempo aqui.